Então, agora com a conferência do professor Dilvo Ristoff, quero apresentar rapidamente o currículo do professor. É uma tarefa em glória, professor, representar rapidamente seu currículo. Mas eu acho que tem coisas importantes a serem destacadas. O professor Dilvo tem graduação em letras, mestrado em letras, doutorado em literatura, é professor titular aposentado da UFSC, foi pró-reitor de graduação da UFSC, época em que presidiu por 2 vezes o Forgrade, participou da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e o Comitê Assessor do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, o PAIUB, foi diretor de estatísticas do INEP, do MEC, quando então participou da implantação do SINAES, né? Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Foi diretor também da Educação Básica, formação de professores da Educação Básica, da CAPES, né? Os primeiros diretores dessa diretoria, né, professor? E atuou, então, na formação da política, da formulação da Política Nacional de Formação de Professores, que resultou na implantação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e na reorganização e viabilização, do Observatório da Educação, o OBEDUC, né, de saudosa memória, né? Não existe mais. Bom, presidiu a Comissão de Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, uma experiência muito destacada, e foi também lá, nessa ocasião, né, logo em seguida, o seu primeiro reitor pro tempore. Foi diretor também de Políticas e Programas de Graduação do MEC. Professor, eu omiti as datas, mas certamente todo mundo sabe que isso tem uma sequência. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer no seguinte formato: o professor faz uma exposição, combinei com ele algo em torno então, de 40 a 60 minutos, e logo em seguida a gente tem um espaço para o debate. Vai ficar um microfone à disposição da plateia, de acordo com as orientações que eles nos der. Se vocês quiserem também intervir ao longo da apresentação, o microfone ficará à disposição. Muito obrigado, professor Dilvo. Fique à vontade. Use lá o titular. Se você quer falar de lá, né? Deixa então o seu microfone comigo. Lá tem microfone? Tem, lá tem uma. A gente faz isso para saber se os canais estão abertos. Porque depois que os canais estão abertos é que a gente pode se comunicar. Então, a primeira função da linguagem é pré-semântica. É bom lembrar disso. E por isso também a gente canta no banheiro, faz pergunta boba. Furou o pneu? O cara está na beira da estrada. Não, estou tomando banho de sol. É importante lembrar isso. Até porque vocês estão num fórum de pró-reitores e é importante que os canais de comunicação estejam sempre abertos entre vocês, e é o que eu desejo que aconteça nesse fórum, para que vocês possam se comunicar, concordando e discordando, mas se comunicar, que é extremamente importante. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Fórum pelo convite. Eduardo, muito obrigado. E dizer que é uma grande satisfação ver aqui, por exemplo, o Euclides, né, que faz parte da história do Forgrade. Esse sempre foi o meu fórum, né, desde 1992. E ontem ainda estive com o Mozart, nos encontramos no jantar, acidentalmente, e conversávamos que foi aqui em Curitiba que nós fomos desafiados pelo ex-ministro Murilo Ringel a produzirmos dentro de um mês uma proposta de avaliação para as universidades brasileiras.
Foi aqui, para vocês verem que o ministro vinha para o nosso fórum. Ele vinha para o fórum, conversava, participava direto. E um mês depois surgiram duas propostas, a do Mozart e a minha. É claro que fomos chamados para construir o Paiúbe, né, naquela época. Então, é uma satisfação muito grande para estar com vocês, porque eu sempre via esse fórum como um espaço onde eu podia discutir questões que o dia a dia da universidade não me permitiam discutir. A gente é preso por muitas coisas pequenas, e o fórum permitia que a gente pensasse o panorama um pouco maior. Então, ao longo desses 40 anos da minha vida de docente, eu sempre estive ao lado desse fórum. Um prazer estar com vocês, e gostaria de dizer que, embora o momento seja de dificuldades e de talvez grandes incertezas, o momento também é quase um convite para a gente fazer cânticos de lamentações. Mas eu não vou fazer lamentações. Eu usei como epígrafe do meu texto, o texto que eu escrevi, que depois eu posso compartilhar com você, só que eu acho que agora eu perdi o meu controle remoto. Não, está aqui, está aqui. Eu usei como epígrafe um texto do autor americano Henry David Thoreau, que é o autor de Desobediência Civil e de um livro chamado Walden, quando ele diz que eu não vou fazer uma ode ao desânimo, vou fazer alarde, como galo pela manhã, para acordar os meus vizinhos. Então, dito isso, queria dizer que a importância do futuro como norteador da educação, ele foi muito bem destacado pelo Alvin Toffler há alguns anos, um futurista psicólogo, no livro dele Choque de Futuro, onde ele diz que toda educação brota de uma imagem de futuro. E se a imagem de futuro de uma sociedade estiver grosseiramente equivocada, o sistema educacional acabará por trair os seus jovens. E ele diz mais, ele diz, imagine uma tribo indígena que durante séculos tenha navegado no rio à porta de suas ocas em canoas feitas de troncos de árvore. Durante todo esse tempo, a cultura e a economia da tribo dependeram da pesca, do preparo dos produtos do rio, dos alimentos colhidos colhidos do solo, que é fertilizado pelo rio durante as enchentes. Enquanto o ritmo das mudanças desta comunidade permanecer lento, se não houver guerras, invasões, epidemias ou desastres naturais, esta tribo não terá dificuldades de formular uma imagem do seu futuro. E a educação brota dessa imagem, ela usa esta imagem para construir o seu currículo. Então, mesmo que não haja escolas nessa tribo, haverá um currículo, um conjunto de habilidades, valores, rituais, competências que devem ser aprendidos. Aos meninos será ensinado como remover as cascas das árvores, como fazer canoas de troncos, da mesma forma como fizeram os seus antepassados. E nesse contexto, o professor sabe o que está fazendo. E mais, ele está convicto de que o que ele está ensinando vai funcionar no futuro. Por uma razão muito simples, que o futuro será igual ao presente, como o presente é uma réplica do passado. Mas aí ele diz o seguinte, o que acontecerá a essa tribo se ela continuar pensando assim, ou agindo assim no seu sistema de educação, sem perceber que 700 quilômetros rio acima está sendo construída uma represa, que vai secar o braço do rio.
E esta comunidade não mais será uma comunidade ribeirinha. De repente, todo esforço educacional parece ter um fim potencialmente trágico. O futuro não será uma réplica do presente. E esse é um pouco da nossa situação hoje. Nós temos represas sendo construídas em tudo que é lugar, e talvez uma única certeza que a gente tem é que o futuro não será igual ao presente. E isso desestabiliza as pessoas. Então, neste momento de tensão, de revisão, tempo de contratempos que eu chamei, especialmente na educação superior, a pergunta que nós temos é, sim, qual é a imagem de futuro com a qual nós trabalhamos? Temos uma imagem de futuro? Se temos, qual é? Ou será que o que era até poucos dias a imagem de futuro tornou-se agora uma imagem do futuro do passado? Algo que seria e que não mais será. Será que o desejo virou apenas memória? Há uma nova imagem de futuro se sobrepondo ao que até pouco tempo se julgava ser um futuro em construção? Há um futuro sendo sufocado por forças do passado, travestidas de futuro? Com relação a isso, eu gostaria de fazer um conjunto de considerações. Primeiro, quero destacar que o Brasil tem, sim, trabalhado com uma imagem de futuro muito clara nos últimos anos, tendo essa imagem se consolidado nos 2 últimos planos nacionais de educação. Estou falando do PNE, aprovado lá nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, e do PNE de 2014 a 2024. E esse, de 2014 a 2024, eu quero destacar, é lei. E está em vigor. Estes planos, os 2 planos, deixaram claro que a educação tem uma missão estratégica, porque está associada a uma imagem de futuro. E a imagem que se projetou nesses planos está em consonância com as 2 últimas conferências mundiais de educação superior da Unesco, e também, mais recentemente, da Agenda 2030, Agenda da Sustentabilidade da ONU. E é a de que devemos pensar em construir nações soberanas, avançadas nas artes, nas ciências e nas tecnologias, democráticas, isso quer dizer do povo, para o povo e pelo povo, não das oligarquias para as oligarquias, nações inclusivas, que promovam justiça e ofereçam a todos os seus cidadãos a oportunidade de participarem ativamente da vida sociopolítica, econômica e cultural. Por quê? Porque a democracia só se sustenta e se consolida com a abolição definitiva da exclusão. Nações emancipadoras, o que quer dizer que promovam a liberdade de pensar e de empreender, para que os indivíduos possam afirmar a sua cidadania e criativamente gerar as suas oportunidades na vida. E, por fim, nações sustentáveis, o que significa dizer que o nosso estilo de vida não deve comprometer a vida, nem do planeta e, portanto, a vida das gerações futuras. Essa imagem de futuro, ela está expressa não apenas em um conjunto de textos legais, mas em projetos, programas e ações dos últimos governos. Dentre os textos legais, o mais recente, e também, eu diria, o mais contundente, é o PNE, Plano Nacional de Educação de 2014. Quando nos detemos por alguns instantes, por exemplo, nas diretrizes do plano, nós vemos que lá estão, em outras palavras, a visão que está expressa, que eu expressei há pouquinho. Por exemplo, pegamos o artigo 2º do PNE, nós temos ali a erradicação do analfabetismo, não? Necessário para a inclusão,
A universalização do atendimento, na escola é para todos, não é para alguns, é para todos. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania. Notem sempre a ideia, a preocupação com a formação do cidadão, porque nós queremos cidadãos qualificados, não bárbaros qualificados. Esta é a distinção. A promoção da cidadania, erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade. Aparece 39 vezes a palavra qualidade. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam. Vejam, não só para o trabalho, mas também para a cidadania. E depois temos, ainda continuando no artigo 2º, que são 10 diretrizes, a promoção e o princípio da gestão democrática, que as escolas devem ser democráticas. Por quê? Porque quer ensinar para uma sociedade que seja democrática, a imagem de futuro. Então você tem que ter na sua organização também a democracia como princípio. Não a gestão militarizada, não, a gestão democrática, não a monocrática, a democrática. A promoção humanística, científica, cultural, tecnológica. Note, também humanística, não só tecnológica, científica, não só utilitarista. Eu brincava antes com a vice-reitora, quando olhei esse belo arranjo de flores, disse, aqui alguém se preocupou com o belo. Que o belo faz parte, é a arte, a ciência, a arte, a ciência e a justiça. Os 3 grandes valores que nos sustentam. Então, se aqui alguém se preocupou com o belo, eu disse assim, o utilitarista talvez colocasse um conjunto de repolhos aqui, porque são mais úteis, dá para comer, né? E aí, quando a gente pensa nessas questões, é importante afirmar essas diretrizes como sendo mais completas do que o utilitarismo e o imediatismo do mercado. E tem que ter uma vinculação com o PIB. Por quê? Porque o PIB permite que você garanta uma expansão, mas mais do que isso, garante que você pague a dívida social, educacional acumulado ao longo dos anos por um sistema educacional altamente elitista. Valorização dos profissionais da educação, não execração dos profissionais da educação, é a valorização dos profissionais da educação. Isso é diretriz. E, por último, respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade educacional. Então, vejam que o respeito ao meio ambiente, né, com a ideia de preservar a vida no planeta, é uma visão de futuro. Nós temos que nos organizar internamente para que isso possa ser possível. Sejamos nós católicos, protestantes, budistas, shintoístas, muçulmanos, rastafaris ou ateus. Não importa. Isso é a tolerância, a diferença. Então, há um futuro claramente sonhado pelos formuladores do Plano Nacional de Educação. As suas 20 metas são diretamente derivadas desta visão que está ali explicitada. Importante observar como todas as metas dialogam com a educação superior e como a quase totalidade das metas do plano está diretamente interligada à educação superior, mais especificamente à graduação. Não vou entrar nos detalhes, mas vocês podem olhar que, só dar um exemplo, se você pensa, digamos, no ensino fundamental, você pensa em formação de professores. Se você pensa em escola em tempo integral, você pensa em formação de professores. Quem forma os professores? A universidade, a graduação. E escola em tempo integral não é só segurar os alunos por mais tempo, você tem que ter gente para cuidar dos alunos, para atendê-los adequadamente. E, enfim, então, nós temos que ter clareza que, se é verdade que sem fortes sistemas de educação básica, a educação superior não pode ser forte, é também verdade que a educação básica só conseguirá ser forte se a educação superior conseguir
bem desempenhar o seu papel de formação de profissionais. Ou seja, precisamos de um número suficiente de professores formados e com a qualidade necessária para atender metas como a meta 1, 2, 3, 6, por exemplo. Não vou entrar no detalhe, mas lembrar, por exemplo, que a meta 17 do plano é a meta da equiparação salarial, né, dos professores com os profissionais com igual titulação de outras áreas. Até é interessante, eu vi os números recentemente, mas por que ela é importante? Porque ela tem a ver com a atratividade das licenciaturas. Afeta a nós diretamente na graduação. E assim vale para todas elas. Eu não vou entrar no detalhe porque eu quero fazer um argumento básico com vocês aqui. Em suma, há que se conceber a educação como um todo orgânico, da pré-escola ao doutorado. Eu acho que esta é a maravilha que foi concebida no plano. É fundamental, portanto, rejeitar noções focalistas que tendem a jogar um nível de ensino contra o outro como se fossem adversários e não parceiros de formação. O PNE, quero dizer, ele resulta o PNE 2014 resulta tanto do PNE de 2001 quanto das políticas e programas implementados ao longo dos governos Lula e Dilma, e todos ainda vigentes, quase todos, alguns com mais, outros com menos força. E esses programas fazem parte das estratégias que foram adotadas para perseguir essa visão de futuro a qual se refere o PNE. E as grandes questões, a gente poderia, olhando para esse gráfico aí, eu não consigo ver, mas deve estar escrito expansão ali, inclusão, é isso? Expansão, inclusão, garantia de qualidade, formação de professores e internacionalização. Essas foram as grandes estratégias utilizadas. E elas têm a ver com muitas das questões, e eu também não vou analisar, mas eu quero dizer que são estratégias ambiciosas, né, que buscam avançar rumo à imagem de futuro que o texto do PNE contempla. Lembrando rapidamente a história da expansão. Nós expandimos assim nos últimos 26 anos. Saímos de um sistema com 1,5 milhões de habitantes, 1,5 milhão de matrículas, e chegamos a quase 8,2 milhões. É um sistema enorme, certo? Crescimento fantástico. Para o cidadão leigo, fica de pronto a sensação de que nosso sistema é suficientemente grande, talvez grande demais, e, portanto, deveríamos parar de nos preocupar com ela, devendo dedicar atenção aos demais níveis. Os que estudam a educação mais detalhadamente, no entanto, olham para esses números na sua relação com a população, e assim não conseguem deixar de estabelecer paralelos com as taxas de escolarização líquida e bruta de outros países. E quando estas relações e comparações são feitas, nós percebemos que temos, na verdade, uma educação superior pequena e quantitativamente insatisfatória. Vejam aqui, nós temos uma taxa de escolarização, deixa eu ver, deve ter aí, de 23%. Já é a taxa ajustada, não é como ela é calculada historicamente, porque aqui já tira as pessoas da sociedade entre 18 e 24 anos que já têm curso superior. Por isso a diferença. Mas este jeito de calcular é muito mais correto, porque senão nós punimos o sistema por eficiência, o que está errado. Né? Porque você pode perfeitamente entrar aos 18 e aos 22 está formado, né? Como muitos fazem. Então, não dá para contar sem excluir. A título de comparação com outros países, basta lembrar que os países europeus, América do Norte e vários países da América Latina já ostentam taxas de mais de 40 há várias décadas. E é importante perceber que esses percentuais, eles expressam quantos de cada 100 jovens vão à educação superior, ou mais.
quantos cérebros, quantas inteligências, quantas energias criativas nós aproveitamos ou potencializamos no país para colocá-las a serviço do desenvolvimento do país. Com 23 de cada 100, significa que a 77% nós não damos. Mas vários países desenvolvidos já têm índices de 70%. Estou falando de taxa líquida. Quando chega a taxa bruta, aí é muito diferente. Nós temos países com 84%. A taxa bruta da América Latina, em 2014, que eu me lembro bem do número, ela era menor do que a taxa bruta dos Estados Unidos em 1970. Vejam, é disso que nós estamos falando. Não são números, são aproveitamento de cérebros, de inteligências e de sensibilidades. A verdade é que nós continuamos longe da meta. Nossa meta é chegar a 33 de líquida e 50 de taxa bruta, e nos dois casos estamos longe da meta. Agora, o importante é perceber que o Brasil é muito diferente. Então, por exemplo, o Distrito Federal já atingiu a meta. A Santa Catarina está com 32, vai atingir, talvez este ano já, a meta. Então, agora, se nós olharmos para os estados, especialmente do Nordeste, nós vamos ver que a Bahia, Maranhão, Alagoas, Pará, né, estão com cerca de 14%. Então, estão muito distantes. Agora, o importante é perceber que mesmo os que chegarem aos 33, ainda estão muito defasados com relação aos países desenvolvidos. Ainda muito defasados. Então, não é porque você atingiu aquela meta que você está no paraíso, nem de longe. Aliás, essa meta é um papo que podíamos ter à parte, que ela tem uma razão de ser, ela não caiu do azul do céu. Não? Outra questão é a evolução das matrículas da educação superior nas diferentes categorias administrativas. Nós evoluímos, assim, aqui é como é que era a taxa, a meta, 33, nós estamos lá em 23, certo? Eu tirei a bruta. Como é que nós evoluímos? Então, à esquerda, nesse ritmo de montanha-russa, nós temos o crescimento nos últimos 26 anos, eu não sei mais se são 26, 27, do crescimento do setor privado. Então, esse ritmo alucinado ali da esquerda é o ritmo do setor privado. E o da direita, que é esse escorregador de parquinho ali, né, esse é o ritmo de crescimento da educação superior pública, das matrículas. Dá para perceber, né? Então, nós constatamos de cara que o nosso sistema é essencialmente privado, certo? Certo. Errado. Se nós olharmos para a fonte de financiamento dessas matrículas privadas, nós concluímos isto aqui, que nós temos 8 milhões, desses 8 milhões, 6 milhões estão no setor privado. Então, de 8 milhões e 200, 6 milhões e 200 estão no setor privado. Destas 6 milhões, 3 milhões e alguma coisa estão financiadas pelo ProUni e pelo FIES. Quem paga o ProUni e o FIES? O governo federal. É dinheiro público. Então, nós chegamos à conclusão que 54% é que varia de acordo com a fonte. Para o INEP é muito mais, porque o INEP coleta os dados a partir do aluno. Eu peguei o dado direto do SISU. Acho que o meu é mais confiável, mas eu tenho os dois. Depende da fonte, muda um pouquinho, porque depende do tipo de informação que você recebe. Mas, então, estamos a dizer que 55% das matrículas, praticamente, estão no setor privado, mas, na verdade, são matrículas públicas federais. Não estão incluídos nesse cálculo os repasses estaduais. Por exemplo, o artigo 170 da Constituição de Santa Catarina, que tem uma espécie de ProUni
próprio, o Rio Grande do Sul tem também, e repasses municipais, em geral contabilizados em doações de terrenos, prédios, instalações, equipamentos, transporte de estudantes, etc, etc. Também, é claro, não estão computados os 8,4 bilhões, bilhões de reais que a União repassa anualmente ao Sistema S. Se tudo isto for contabilizado, nós chegaremos a várias conclusões. Primeiro, que a educação superior não é tão privada quanto parece. 2, que a educação superior privada brasileira é majoritariamente financiada pelo poder público, federal, estadual, municipal. E 3, que as empresas educacionais, notem que eu estou usando a palavra empresas educacionais, com fins lucrativos, ao se beneficiarem desses financiamentos, fazem capitalismo sem correr os riscos que lhes são inerentes. E o pior é que ainda arrotam o capitalismo. Bom, como nós sabemos também, a meta 12 do PNE estabeleceu que 40% das novas matrículas de graduação devem estar em IES públicas. As novas matrículas. Então vamos ver como é que ficou. Está aqui, ó. Não, não é essa. Essas são as novas matrículas? Acho que são. O gráfico mostra que, ao invés de nos aproximarmos da meta, nós estamos nos distanciando dela. Por exemplo, das cerca de 1 milhão de matrículas novas, desde o ano de referência, que era o ano de 2012, mais de 900 mil foram criadas no setor privado, fazendo das novas matrículas, fazendo com que as novas matrículas sejam em 91% dos casos privadas. Então, se hoje nós temos 75%, as novas passaram para 91%. Ok? Então, se este dado é por si só preocupante, tendo em vista que fere, e tem gente que quer privatizar mais, né? Se este dado é por si só preocupante, tendo em vista que ele fere a meta estabelecida em lei, o que dizer do fato de que grande parte dessa expansão está ocorrendo na educação à distância e no setor privado e pago? Vejam este slide aqui. No período em questão, a modalidade EAD sofreu retração em todo o setor público. O setor público perdeu 59 mil matrículas na EAD, enquanto no setor privado a modalidade expandiu-se em ritmo acelerado. O que significa, na prática, hoje, dizer que a totalidade das novas matrículas, nossa, o que eu estou dizendo, a totalidade das novas matrículas EAD, das novas, ok? Não das que já tinham, ela se concentra hoje no setor privado. Estamos, portanto, diante de uma combinação de alta periculosidade, que não só debocha da proporcionalidade prevista na lei do PNE, mas também debocha do Congresso Nacional que a aprovou. E, claro, debocha também do sistema de regulação do MEC, que a cada dia demonstra ter menos desejo de controlar o processo de expansão que está em curso. O alcance da meta de expansão da educação superior prevista no PNE depende, sem dúvida, da existência do ensino médio robusto e capaz de gerar candidatos em quantidade. E aí vem a outra preocupação. O ensino médio está encolhendo. Ano após ano, nós temos menos estudantes no ensino médio. Vejam a dificuldade. Para piorar a questão, os dados mostram que o número de jovens da faixa etária de 15 a 17 anos também encolheu em 620 mil de 2014 a 2017. Então, vocês podem ver que a meta 12 está altamente comprometida, o que é um problema, porque nós estabelecemos essa meta pensando num sistema de massas para a educação superior. Cabe lembrar mais uma vez que as ações propostas no PNE
elas estão em sintonia, como eu disse, com as 2 últimas conferências mundiais e também com a Agenda 2030. Que são essas, que é o Call for Action, o chamamento à ação da Conferência Mundial da Educação Superior, que é garantir igualdade de acesso a grupos sociais subrepresentados, certo? Note que é a visão de futuro que está lá. E o SDG, que é o Sustainable Development Goals, as metas do desenvolvimento sustentável, a meta 4, fala em assegurar educação inclusiva e de qualidade para todos, e notem o finzinho, e promover a educação continuada ao longo da vida. Por quê? Porque nós temos que educar para a adaptabilidade. Que o futuro vai ser diferente do presente. Então, tem que ser trabalhar em busca da adaptabilidade. A inclusão no Brasil, eu digo em sintonia com essas diretrizes internacionais, e aqui eu chamo a atenção que a diretriz é da Unesco, não é do Banco Mundial, como as pessoas querem, é da Unesco. A inclusão do Brasil avançou significativamente nos últimos 16 anos, em função principalmente de 6 grandes esforços. A criação do ProUni, do ReUni, a criação de novas universidades, o FIES, o SISU e a criação dos institutos federais. Sobre o ProUni, eu só quero lembrar uma vez mais, que aqui nós temos públicas e privadas. O ProUni já formou mais de 500 mil jovens carentes. Aí vocês vão dizer, é muito ou é pouco? Eu digo, é muito. Isso é o equivalente ao que formam todas as universidades federais juntas, né, em 4 anos. Eles formam um pouquinho mais de 100 mil por ano. São mais de 500 mil formados, pobres, todos pobres. Exceto os que furaram a fila, né, que tem um outro caso, mas posso garantir para vocês que que eu cuidei do ProUni durante 2 anos, conheço os detalhes. Então, tem gente que fura a fila, etc., tal, né, que mente, que logra, como em todos os lugares, mas que é muito pequeno. Então, é certamente um programa que está aí ainda, e que é um programa de impacto. O outro é o ReUni. Sobre o ReUni, eu gostaria de dizer que o ReUni, mais do que por reestruturação, que está no nome, ele se tornou um programa eficaz porque ele recuperou um pouco as federais da crise dos anos 90, especialmente, né, Euclides? Não? Mas, mais do que isso, ele criou a interiorização. Foram 170 novos campi de universidades federais. 170. Não é pouca coisa. E em cidades do interior, a Universidade Federal de Santa Catarina saiu da ilha. Ela era a Universidade Federal de Florianópolis, na prática. Mas hoje ela está em Curitibanos, hoje está em Araranguá, está em Joinville, está em Blumenau. É diferente. E saiu de 3 mil para 6 mil vagas ano. E foram criadas também várias novas universidades. As pessoas às vezes têm dúvida, por isso que eu trouxe a lista aqui para vocês, quantas foram criadas. Foram criadas 20 novas universidades. Às vezes aparecem 17, 18, mas foram 20, está aqui o nome delas, se vocês quiserem ver. Então, o que significa isso? Uma delas eu tive o prazer de criar, que foi a Universidade Federal da Fronteira Sul, com vários campi. Vejam, a Unipampa está com 10 campi, a Federal da Fronteira Sul com 6. No interior, tornou Chapecó um polo em Santa Catarina, que era lá no outro canto do estado, né? Floripa está aqui, é uma ilha, tem ainda mais, está dentro do mar, né? A outra está lá no extremo oeste. Então, vejam. E também, teria que dizer algumas coisas sobre o FIES, porque o FIES de 2010 a 2015, ele foi refeito com taxas de juros tão boas que todo mundo queria o FIES. E aí também surgiu a bandidagem, tanto que em 2015 ele foi redesenhado para permitir que o MEC passasse a escolher os alunos.
que o MEC passasse a escolher os cursos. Os alunos, como escolher os alunos? Via Enem. Não é mais uma igreja evangélica que assessora um reitor que vai procurar aluno lá no seu bairro, ou uma ONG, ou sei lá, que é pago para fazer isso. Estou dando exemplo real, gente. Não estou inventando. Então, mas mesmo ele hoje sendo quase bem menos atrativo, muito menos, tanto que querem até fechar o FIES, mas ele continua ainda tendo impacto. Então é um presente aqui que está se apagando, né? Parece que o futuro dele está desaparecendo. Mas por que ele ainda tem impacto? Porque muitos contratos são assinados e os contratos duram 4 anos, pelo menos, às vezes 6 anos. Então nós estamos falando de um grande número de contratos que são sempre renovados. E sobre o SISU. O SISU, é importante dizer que as universidades federais, todas hoje participam de alguma forma, tem algumas uma querendo sair pelo menos, e também temos 28 estaduais participando do SISU, que também é uma política que está aí, mas que é uma política democratizante. Nós estamos falando do SISU também combinado à lei das cotas de 2013, né? Que ele sempre é combinado à lei das cotas. E ele mostra que as universidades federais e os institutos federais não só atingiram o mínimo que estava estabelecido em lei, que dizia que 50% dos alunos em todos os cursos deveriam ser da escola pública, isso foi atingido já em 2016 e está avançando. Quero, com orgulho, dizer que a minha Universidade Federal da Fronteira Sul já tinha 92% de todos os seus alunos oriundos da escola pública, porque nós construímos já na base, antes da lei das cotas, uma universidade pública para atender a escola pública. A lógica foi um pouco diferente. Verdade é que o vestibular pequeno, estadualizado, elitista, pago, com mobilidade restrita aos ricos, vai se tornando coisa do passado, cedendo lugar a um processo seletivo amplo, nacional, democrático, gratuito e com oportunidade de mobilidade para todos, não só para quem pode pegar o avião e fazer vários vestibulares, que era uma coisa que a gente brigava lá em 93, que queríamos unificar os vestibulares das universidades do Sul, porque o sujeito fazia vários vestibulares. Eu me lembro que tinha um caso da medicina, ele passou na medicina aqui no Paraná, passou lá no Rio Grande do Sul, passou em Santa Catarina e estava cursando aqui no Paraná. E nós, lá no Rio Grande do Sul, perdendo a vaga, que o sujeito estava ocupando um espaço, né? Então, eu iniciava a medicina com 8% de evasão. Precisa jogar dinheiro pelo ralo, não dá, né? Aí nós mudamos. E, por último, também tem que destacar a criação dos IFES, dos Institutos Federais. Vejam, foram 644 escolas criadas. Aqui, no Paraná, me disse o professor, são 25. 25. Santa Catarina, são 35. No Rio Grande do Sul, são 40. No Amazonas, mais de 20. Vi há poucos dias. 640. Foram semeados pelo país. Desfazer isto, gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas tem que ter clareza de que esta era a ideia. Nós precisamos construir oportunidades para as pessoas poderem se formar bem, se educar e poder contribuir com o desenvolvimento do país. Enfim, eu citei 6, mas eu poderia citar vários outros, por exemplo, a UAB. Eu acho o PIBID foi um programa democratizante. Por quê? Porque onde é que estão os pobres? Então, além da política de valorização do futuro professor e também do atual, porque a bolsa também é para o professor da escola, o PNAES e o PNAEST para as estaduais. O PNAES, eu não sei se eu deixei o slide aí, isso aí é do PNAES, né? É PNAES? É, né? Não consigo ver. Mas vejam que o PNAES saiu de 101 milhões para 1,2 bi em 2017.
self-assistência estudantil. Claro que se vocês trazem mais gente pobre para dentro do campus, né, você tem que cuidar desses pobres, para que eles possam sobreviver dentro do campus. Fazer o bebê e cuidar das fraldas. Então, o PNAES é basicamente isso. O PNAES é para aquelas 28 que participam do SISU. Programa Bolsa Permanência e várias outras. O que aconteceu com tudo isso? Mudou o perfil socioeconômico dos estudantes de graduação em todas as instituições, desde as mais competitivas às menos competitivas. Se vocês quiserem, se interessam por esse assunto com mais detalhe, vocês devem ler um texto. Eu escrevi 2 textos, na verdade, estão publicados na página da Flaxo Brasil. É o perfil socioeconômico do estudante de graduação, com as mudanças causadas por essas políticas. Vale a pena dar uma olhada, porque ali eu tenho muitos dados mostrando como a coisa evoluiu em cada um dos cursos, em 43 carreiras, vamos chamar assim. Então, a combinação da expansão com a inclusão desses grupos historicamente excluídos, ela, evidentemente, vira objeto de crítica pelos defensores dos modelos de universidades pequenas e elitistas, em oposição ao modelo, ainda em consolidação, de universidades grandes e democráticas. E estas críticas, em geral, são sustentadas por 4 mitos difíceis de desconstruir. E eu uso a palavra mito aqui como o significado tradicional dele. Mito é uma lenda, é uma mentira, que sempre guarda um fundo de verdade, ou às vezes, nem sempre, mas é uma mentira. Por isso, porque ele guarda esse fundo de verdade, é que a gente também tem dificuldade, às vezes, de desfazê-los. Mas os mitos com relação à universidade grande e democrática, em geral, são esses aqui, esses 4. Esse primeiro aqui, que é: a expansão deve ser contida, porque a quantidade é inimiga da qualidade. Pequeno é que é bom. E o mito 2, que a expansão levará ao desemprego de profissionais altamente qualificados. E o 3, a única função da educação superior é profissionalizar. E o 4, a inclusão desses grupos historicamente excluídos levará a uma redução de standards e a baixa qualidade. Se o mito 1 fosse verdade, que pequeno é bom, o Brasil deveria ter um dos melhores sistemas de educação superior do planeta, pois, conforme eu demonstrei, ele tem uma taxa de escolarização comparativamente muito pequena. Proporcionalmente à população, o nosso sistema é pequeno, tem que enfatizar isso. E nós não ousaríamos dizer que temos a melhor qualidade educacional do que, por exemplo, os países europeus. A meia-verdade subjacente é que modelos pequenos e elitistas, altamente seletivos e excludentes, podem, de fato, em certos cenários, gerar mais qualidade. O problema é que este pequeno é bom e bonito, ele o é como o bonsai, ou seja, como uma planta torturada, artificialmente condenada ao nanismo. Pode ser bonito para bonsai, não é para o sistema educacional, é para as pessoas. Tal estratégia torturante aplicada às plantas não pode, evidentemente, ser aplicada ao sistema educacional, sob pena de condenar milhões de jovens potencialidades ao nanismo intelectual. Defender sistemas pequenos, elitistas e excludentes, com qualidade para poucos, equivale a promover oligarquias e a desprezar a liberação das energias criativas da sociedade como um todo. Este modelo excludente, evidentemente, não é defensável numa era em que o conhecimento brota cada dia mais de co-construções produzidas em múltiplos espaços por inteligências coletivas e democráticas, e não mais exclusivamente por gênios iluminados. O mito 2, que sustenta que a popularização da graduação levará a uma legião de doutores de desempregados, ou a uma legião de motoristas de Uber com diploma de bacharel, é basicamente sustentado por políticas
derivadas do corporativismo. O melhor exemplo, me parece, o mais emblemático, é o caso dos médicos. Em 1970, o MEC publicou um livro escrito por uma comissão de médicos que ele próprio designou para propor uma política para a graduação em medicina. Esta comissão, após quase 2 anos de visitas a todos os cursos, produziu um livro, né? E página após página, a questão central que domina o relatório é o temor da expansão e de uma imaginada massificação dos cursos de medicina. A conclusão, portanto, da comissão foi de que havia médicos demais, 1970, que a profissão corria risco de banalizar-se, estou usando a palavra deles, banalizar-se, que o planejamento de formados para atender às necessidades do país era difícil, pois a atuação privada dos médicos não podia ser impedida, isso era coisa de comunista, né? Planejar isso é coisa de país comunista, citam Cuba, né? Que haveria em 6 anos uma legião, veja, eles dizem isso, em 6 anos, futuro próximo, nós vamos ter uma legião de médicos desempregados, e que, portanto, mesmo melhor era proibir a abertura de novos cursos por alguns anos. E esta proposta foi acatada a ponto de ser publicada pelo MEC, com a apresentação do livro pelo então ministro Jarbas Passarim. Como a população brasileira da época, vocês se lembram, 1970, quantos habitantes nós tínhamos? 90 milhões em ação, né, o ano da Copa do Mundo. 90 milhões em ação para frente Brasil, etc. Bom, estima-se que o Brasil formava, então, um médico para cada 10.800 habitantes. Em 2004, eu fui olhar, ou seja, 34 anos depois, quando a população brasileira era o dobro, 180 milhões. A relação de médico formado por habitante era de 1 para quase 20 mil. Quase o dobro. E às vezes eu fico me dizendo que o pessoal que brigou contra mais médicos da área médica provavelmente não teria se formado se essa política tivesse sido 100% bem sucedida. Mas ela foi bem sucedida, bastante bem sucedida, não totalmente. Trata-se, portanto, de uma piora considerável no quadro de formação, graças a uma política centrada não nos interesses da população, mas no umbigo da corporação. O mito de que a expansão levará a legiões de bacharéis e licenciados desempregados desconhece as evidências de que as pessoas com educação superior desenvolvem habilidades que as tornam menos vulneráveis. Não mais vulneráveis, menos vulneráveis. O que permite que criem suas próprias oportunidades mediante atividades diversas. É este o motivo pelo qual, em qualquer tempo de bonança ou de crise econômica, os salários médios dos graduados, né, na graduação, são sempre superiores aos que apenas concluíram o ensino médio. Nós vimos isso em vários estudos. Esse mito do desemprego, ele deriva em grande parte do terceiro mito. O terceiro mito diz que a única função da universidade é profissionalizar. A demonstração de que nós estamos diante de mais um mito vem de vários espaços e vários estudos, mas também é difícil de dizer isso para os estudantes e também para os professores, porque os estudantes, segundo o questionário socioeconômico do ENAD, em 80% dos casos, eles dizem que vêm ao campus em busca de uma profissão. E eles querem do professor, de preferência, um mapa que os conduza numa trajetória tranquila e segura do vestibular ao emprego e à sepultura. Supervalorizam, portanto, as disciplinas eminentemente técnicas e profissionalizantes e olham, né, aos 18 anos de idade, como já sabem tudo sobre a vida,
e supervalorizam as disciplinas técnicas e profissionalizantes e olham com desprezo para as de formação geral. E essas são tidas como cosméticas, sem importância. E depois de formados, eles descobrirão atônitos, como aponta um estudo recente do Banco Mundial, que é do ano passado, que a dedicação ao desenvolvimento de outras habilidades transferíveis poderia dar-lhes um pouco mais de tranquilidade, da tranquilidade que buscam, pois eles ampliariam o leque dos requisitos básicos para a adaptabilidade a um mundo em permanente e acelerada mudança. Isso que a gente contrata pela perspectiva intelectual e demite pela socioemocional. Conforme diz o relatório, a demanda por habilidades específicas para algumas ocupações tende a diminuir com o rápido avanço tecnológico, e qualidades como capacidade para o trabalho em equipe, autoconfiança, capacidade de negociação e de comunicação são consideradas por empregadores como tão ou mais importantes que habilidades técnicas, até porque estas terão que ser reaprendidas não só logo depois que saem do campus, mas ao longo da vida. Estas observações corroboram o que diz o professor Edson Nunes. Diz não, ele escreve. Num texto que ele publicou há alguns anos atrás, em que ele analisa a relação entre as profissões regulamentadas no Brasil, né, e a graduação. O Edson Nunes, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, também do IBGE há alguns anos, ele mostra que os dados nos dizem que apenas um terço dos engenheiros formados exerce engenharia. Sabiam disso? Um terço. Os outros não exercem engenharia. 75% dos médicos, isso me surpreendeu, exercem medicina. E só 71% dos dentistas, odontologia. Um terço dos bacharéis em direito trabalham com direito. 45% dos psicólogos formados trabalham com psicologia. E só cerca de 20% dos profissionais de comunicação social atuam na área. E não precisamos falar dos licenciados, né? Nas licenciaturas. Eu brincava lá com o professor Mota no MEC, disse assim, eu sei porque que não tem professor em sala de aula, professor. Não tem professor de física em sala de aula. Ele disse, por quê? Porque está todo mundo no MEC. Mas a brincadeira era mais com ele, porque ele era professor de física, né? Está todo mundo no MEC. Mas era verdade. Eu participei dos concursos da CAPES, quando nós criamos uma carreira para a CAPES, e do concurso do INEP, quando criamos uma carreira para o INEP, porque não tinha, era tudo terceirizado. Não tinha memória. Hoje tem. Hoje tem equipe base. E o que eu observava é que a quantidade de gente que vinha das licenciaturas. E por quê? Porque a sociedade chama os profissionais para outras áreas, e a sociedade é muito mais dinâmica sempre que na nossa estrutura, né, dos nossos projetos pedagógicos institucionais, que tendem a durar um longo tempo. Enfim, por último, é necessário comentar o temor existente no meio acadêmico e na sociedade em geral, de que a inclusão de estudantes de grupos subrepresentados, diga-se pretos, pardos, pobres, né, levará ao afrouxamento de padrões e fará com que a qualidade da graduação piore. Já explorei exaustivamente essa questão em outro estudo recentemente publicado pela revista Espaço Pedagógico. Se tiver interesse, posso passar. O que eu demonstro nesse estudo é que a asserção não encontra sustentação nos dados nem do ProUni e nem do SISU, e nem nas pesquisas realizadas por várias instituições, que fazem estudos mais localizados, só dentro da sua universidade. Os dados demonstram claramente que estamos diante de mais um mito, quarto mito. Uma comparação dos ProUnistas, por exemplo, se vocês olharem, aqui estão os 4 mitos. É isso aí. Então, no grupo 1, que faz exame 3 anos depois de novo, né, os ProUnistas demonstram desempenho superior
aos não prounistas em 10 de 16 áreas avaliadas em 2007 e em todas as 18 áreas avaliadas em 2010, 3 anos depois. O grupo 2, em 2008, tem desempenho superior os prounistas em 26 de 33, em 2011 em 31 de 33 áreas avaliadas. Em 2009, o grupo que fez 2009-2012, tem desempenho superior em 23 de 26, em 2012 em todas as 26 áreas avaliadas. Quando se mostra isto, as pessoas dizem, mas não, está claro, o prounista ganhou uma oportunidade rara na vida, ele valoriza isso e se agarra de unhas e dentes à oportunidade recebida. Então ele se dedica mais, estuda mais, se evade menos, se forma mais. Não há um estudo conclusivo. Há alguns interessantes, especialmente um da UERJ, mas não são conclusivos. Eu não posso afirmar, vale uma tese de doutorado, para ver se é verdade, se eles se dedicam, de fato, mais. Então, nós não sabemos se é verdade, mas nós sabemos isto aqui, ó. Nós sabemos isto, que quando eles entram, os prounistas são melhores do que os pagantes e os fiesistas, porque eles têm que ter pelo menos 450 pontos no Enem. E a média, pode ver que é o vermelho, está 100 pontos acima dos pagantes e dos fiesistas. Foi por causa disso que em 2015 nós mudamos o FIES e passamos a exigir também do FIES 450 pontos no mínimo. Devíamos ter exigido mais coisa, mas ficamos só nisso, porque é uma forma de trazer alunos melhores, não aquele que é buscado por alguém que é pago, para ser aluno. Tem que ser alguém, então, porque daí a gente garante também uma qualidade no ingresso. Então, não procede o argumento de que o ProUni piorou a qualidade. O ProUni, na verdade, trouxe melhores alunos para o ensino superior privado do que nós tínhamos. As evidências são claras. E a mesma coisa nós podemos afirmar com relação ao SISU. Se a gente olhar o SISU, nós vamos ver que, normalmente, o da ampla concorrência tem uma nota superior ao do cotista. Muito raro, aqui tem um amarelinho em que o cotista tem média melhor, mas normalmente é isso. E a gente fica impressionado com isso. Agora, se vocês forem olhar um pouco mais no detalhe, vocês vão perceber que essa escala aí é uma escala de 1000 pontos. Nenhum professor, nós não somos acostumados a trabalhar com escala de 1000 pontos. Na verdade, o 6,8, 680 vira 6,8, 710 vira 7,1, 720 vira 7,2, e se você for professor deles, vai arredondar todos eles para 7. O que eu quero dizer? A diferença é no máximo de 0,4 na escala de 700 pontos. Mas vocês podem aplicar isso para a escala de 600 a 700, de 500 para 600, é igual. Então, há uma diferença? Há. Mas se for verdade a tese de que eu acredito que ela seja, e gostaria só de vê-la comprovada, de que o bolsista se dedica de unhas e dentes, para a oportunidade, não há nada que vai fazer com que este aluno, que impeça que este aluno não atinja um nível equivalente ao de seus colegas. Não precisa nem de auxílio pedagógico especial, se for verdade essa tese. Mas um pouquinho de ajuda, aí ele toma conta. Eu tenho que falar um pouco também sobre o financiamento. E eu não sei como é que está meu tempo, se vocês já estão cansados demais, mas é que eu estou quase chegando ao fim. Mas eu queria dizer que, para sustentar a expansão da educação brasileira, tanto a básica quanto a superior, os formuladores do PNE propuseram a meta 20, que prevê 7% do PIB até o 5º ano, que já aconteceu, e nós não chegamos lá, e 10% do PIB até 2024. O estudo do INEP de 2015 mostra que o Brasil aplicava 5,4% do PIB em educação e 5% em educação pública.
que é diferente. E há que se considerar, no entanto, também o quanto se gasta por aluno. Eu faço toda uma discussão que eu tirei aqui do meu texto, mostrando como você não pode só trabalhar com o PIB. O PIB é insuficiente, ele é uma referência, mas podemos discutir depois. O mais importante é observar o quanto nós gastamos por aluno. Então, vejam aqui a comparação com a OCDE. Percebe-se que em todos os níveis o Brasil gasta bem menos per capita do que países da OCDE. No ensino fundamental, a OCDE gasta cerca de $5.000 a mais do que o Brasil por aluno. No ensino médio, cerca de $6.000 a mais. E na educação superior, $4.500 a mais do que o Brasil. Então, esse discurso, né, de que nós já gastamos demais com educação, ele não se sustenta em dados também. Sem ela, sem a meta 20, fica evidente que tanto as metas de expansão quanto as de melhoria de qualidade ficam comprometidas. Feitas estas observações, cabe ressaltar que as metas de expansão da educação superior, previstas pelo PNE, correm sério risco, não só porque as atuais autoridades têm demonstrado uma visão antissistêmica da educação e pouco apreço pelas metas que, eu insisto, foram aprovadas suprapartidariamente pelo Congresso Nacional, mas também por causa da emenda constitucional 95, que impede não só que se cumpram as metas do PNE, como impede até 2026 que se criem novos projetos de expansão da educação superior, entre outras políticas públicas. Eu acho que o professor Nelson Amaral resumiu muito bem, ele tem um belo estudo sobre isso. Numa frase, ele disse: na prática, a emenda constitucional 95 determinou a morte do PNE, 2014-2024. Bom, diante destas propostas, programas e políticas em vigor, diante das leis que ainda estão em vigor, mas em especial diante do momento de transição política pelo qual passa o país, é difícil de ter certezas sobre o futuro. O que eu estou tentando mostrar é que nessa época de incerteza, falar do futuro de ontem e do de hoje talvez nem faça sentido. Eles se misturam. Entendo, e talvez isso advenha mais do meu desejo do que da minha certeza, entendo que o futuro de hoje ainda é o que está nas leis e programas em vigor, e que, a menos que estas leis e esses programas sejam varridos do cenário nacional, eles certamente continuarão a impactar a sociedade brasileira. Por isso, essas leis e programas não são só presente, são também um pouco do futuro, pelo menos do futuro próximo, o que me faz denominá-lo de o futuro de hoje, em contraposição ao futuro de amanhã, que já começa a mostrar a sua cara, mas que ainda terá um longo caminho para se consolidar e para poder devorar o que até aqui se construiu, se é que vai conseguir tal façanha. Agora, os contrastes são evidentes. Nós estamos hoje diante de propostas em conflito, e essas propostas vão ocupar grande parte do tempo dos que militam pela educação. Um desses futuros se orienta pelo PNE, o outro pelo Futurice. Um pelos programas e políticas em vigor, o outro por manifestações esparsas e às vezes por espasmos verbais. Um imagina a universidade para todos os que a buscam, ou seja, grande e democrática, o outro como pequena e para as elites. Um vê o campus democratizado pela inclusão de grupos historicamente alijados, o outro opõe-se à inclusão, tem horror às políticas de cotas de qualquer natureza. Um reforça o setor público e trabalha em forte parceria com o setor privado. O que é ProUni, SISU, senão uma grande parceria público-privada? O outro
defende a ampliação do privado e insinua uma privatização branca das universidades públicas. Um vê a universidade pública de hoje como o espaço por excelência do belo, do verdadeiro e do justo, da arte, da ciência, da justiça, da tecnologia. O outro a vê como um caos e o espaço privilegiado da balbúrdia juvenil. Um insiste que a educação deve ser vista como um todo, da pré-escola ao doutorado. O outro faz discurso pondo um nível ao outro, como se fossem etapas estanques. Um busca desesperadamente, há anos, sem muito sucesso, é verdade, construir políticas de valorização do professor, PIBID, piso salarial, PARFOR, CAPES da educação básica, pró-docência, para dar alguns exemplos. O outro vê o professor como um perigoso agitador de esquerda, um mau exemplo para os bons costumes, e por isso mesmo propõe fiscalizá-lo, controlar o que diz aos seus alunos, filmá-lo e reduzi-lo, consequentemente, aos limites ideológicos e intelectuais dos fiscalizadores. Um valoriza e promove ações concretas de internacionalização. BRICS, Network University, Unilab, Universidade Luso-Afro-Brasileira, UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, Unipampa, UFFS, Ciências Sem Fronteiras, já morreu, mas que teve uma importância na internacionalização. Idiomas Sem Fronteiras, que acaba de morrer, PEC-G. O outro vê a internacionalização ou com desconfiança, pelo possível viés ideológico, ou às vezes com subserviência justificada pela sua convicção ideológica. Um tem a sustentabilidade como princípio, o outro a produtividade e a eficiência a qualquer custo. Um respeita a diversidade e as minorias, o outro demonstra ojeriza e desrespeito ao diferente, a diversidade e as minorias. Um valoriza os direitos humanos, em sintonia com o que propõem as nações mais avançadas do planeta. O outro entende que direitos humanos são coisas da esquerda que tomou conta dos organismos internacionais. Um valoriza as artes e a livre expressão cultural, o outro propõe a censura de temas que lhe desagradam, fecha ministérios e reduz investimentos na produção artística. Um valoriza as ciências, a pesquisa e os seus resultados, valoriza os censos e as estatísticas, e o outro nega os resultados das pesquisas e das instituições pesquisadoras, reduz investimentos em ciência, fragiliza censos historicamente consolidados, nega dados científicos de instituições consagradas, demite diretores quando os dados não agradam. Um valoriza decisões colegiadas, democráticas e autônomas, outro extingue comissões ou esvazia comissões que asseguravam um mínimo de controle social. Um promove o diálogo respeitoso com a comunidade acadêmica, o outro desrespeita decisões da comunidade acadêmica, nomeia interventores e reitores não eleitos pela comunidade, como no caso da minha universidade, Fronteira Sul. Foi posto um pastor, não foi eleito pela comunidade. E propõe escolas militares e a militarização das escolas. Um defende de unhas e dentes a autonomia universitária, o outro propõe poderes paralelos, via organizações sociais que podem, anotem, solapar as autoridades dos reitores e pró-reitores e da comunidade acadêmica. Um defende a educação superior pública e gratuita, financiada pelo Estado. O outro defende a educação pública e defende que a educação pública seja instrumentalizada para arrecadar recursos junto às empresas privadas, especialmente se quiser fazer pesquisa ou extensão. Um defende menos graduação privada, o outro defende ainda mais graduação privada. Note que é das novas, da 91. Nós já temos 75 no todo, né? Privado. É privatizar mais. Um defende o uso de novas tecnologias,
para democratizar o acesso à educação superior. O outro defende a massificação pela comercialização da educação à distância. Um respeita a lei e as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que é lei. O outro propõe reescrever as metas e, às vezes, até ironiza as decisões do parlamento sobre a matéria. São, portanto, dois futuros muito distintos. Qual dos dois será vitorioso, só o tempo dirá. Agora, se futurar-se é a segunda opção, a minha recomendação é essa: passade-se. De todo modo, para que se possa perseguir a visão da sociedade definida nas conferências mundiais de educação superior da Unesco e nas diretrizes do PNE, e viabilizar a expansão na direção definida, ou seja, a expansão com inclusão e com qualidade, há que se considerar os grandes desafios da educação superior dos dias de hoje. E entre esses desafios estão, em primeiro lugar, a superação dos mitos que eu elenquei acima. Mas há outros, e um deles tem a ver com o uso de novas tecnologias. Em novembro de 2009, eu fui convidado a participar do primeiro encontro da WISE, a World Innovation Summit for Education, promovido pela Qatar Foundation, lá no Qatar, Doha. O evento reuniu mais ou menos 1.000 pessoas, mas o interessante era quem eram essas pessoas. Eram empresários, empreendedores, políticos, professores, gestores, mas também gente da informática, da Nokia, da Microsoft, da Unesco, da OCDE, Banco Mundial, e alguns professores como eu. Não sei como é que me acharam, eu estava lá em Chapecó. Em janeiro do ano seguinte, eu escrevi e publiquei essa reflexão, que dizia o seguinte: o Twitter é, por enquanto, uma rudimentar rede de conexão social. É o que diz Biz Stone, um dos seus criadores, em Doha, na primeira reunião de cúpula sobre inovação na educação. Há, segundo ele, ainda muito a fazer para tirar pleno proveito dos 4,4 bilhões de telefones celulares e 1 bilhão de contas de internet espalhados pelo globo. Estamos apenas no começo, garante. O criador do Twitter estava ao lado de Sugata Mitra, o autor de A Hole in the Wall, um buraco na parede, que literalmente abriu buracos nas paredes junto às ruas de cidades para onde os bons professores não querem ir, e lá ele instalou computadores. Ele queria ver o que aconteceria com as crianças. Para sua surpresa, as crianças aprenderam em 3 meses sozinhas a usar o computador e rapidamente, como todos nós, a exigir um processador mais veloz. Ô, Sugata, não dá para fazer essa máquina andar mais rápido? Ele concluiu que, sem qualquer tipo de ajuda, os meninos de rua aprenderam 30% dos conteúdos de genética e, com o auxílio de um tutor, obtiveram resultados superiores aos dos estudantes das melhores escolas da Índia. Mitra argumenta que hoje importa menos o que você sabe ou quem você conhece, e mais se você está ou não linkado. Já não estamos mais na época em que o computador apenas fazia melhor o velho trabalho. Agora, a própria ideia do velho trabalho já está sendo redefinida, e a escola precisa rapidamente compreender essa redefinição para não tornar-se chata e obsoleta. Estamos decididamente numa era em que o conhecimento brota de co-construções, produzidas em múltiplos sítios eletrônicos. Não mais por gênios iluminados, mas por cidadãos comuns, envolvidos com seus afazeres diários, por inteligências coletivas e democráticas. Aos poucos, o usuário do Google questiona, e não raro com razão, as recomendações do médico, a originalidade do artista, o conhecimento do professor. As minhas aulas todas hoje têm todos os alunos na frente com o computador. As de vocês devem ser iguais. O acesso fácil à informação, trazido pelas novas tecnologias, gerou a era do espanto, do desconforto, da instabilidade,
de mestres oniscientes e também dos pseudo-especialistas. Para que a inteligência coletiva e democrática possa brotar em todos os cantos do planeta, ganhar escala e ser colocada efetivamente em serviço da humanidade, as universidades e a escola precisam mudar, tornando a inclusão digital de todos, especialmente dos mais pobres, esquecidos e vulneráveis, a sua palavra de ordem neste milênio. As escolas terão que aprender, entre outras coisas, a conviver com ambientes de aprendizagem auto-organizados, a lidar com tecnologias que tolerem o erro e a desenvolver sistemas de autoavaliação que possibilitem múltiplas trajetórias pedagógicas. Em suma, a educação terá que ter o compromisso fundamental com a inovação. O que Bistone e Mitra propõem é um futuro que não replicará o presente, e muito menos replicará o passado. Será um futuro que trará à tona milhões de talentos que até hoje permaneciam ocultos pelo seu alijamento social e que, a partir de agora, poderão ser colocados a serviço da vida. Um ano mais tarde, eu voltei para Doha, para a segunda conferência. O engraçado é, logo que depois que eu escrevi esse texto, o meu ex-reitor disse: Dilvo, gostei do teu texto, mas Twitter. Eu disse: não é o Twitter, é o pós-Twitter. É a comunicabilidade móvel que está chegando. Só que eu não imaginava que naquela época nós teríamos um Trump governando pelo Twitter, não? Trump e seus adeptos. No ano seguinte, eu voltei para Doha, participando de novo do evento, e aí foi engraçado, porque a vedete do momento não era mais o Twitter, mas era o iPad. Ainda mostrei, conversei com um indiano que estava do meu lado e disse, dei meu cartão para ele, me deu o cartão. Quando nós saímos da conferência, ele disse: acabei de ler teu artigo, um texto teu, assim, assim, publicado no ano tal. Eu gostaria de continuar conversando. Aí eu olhei para ele com o iPad dele e pensei: poxa, meu computador é jurássico, do lado, era novidade. Agora vejam, o iPad já não está mais aí, né? Sumiu. Já saímos do iPad. Eu ainda tenho, mas a maioria das pessoas já não tem mais o iPad. O que eu quero dizer, então, é o seguinte, me perdoem aqui que eu me perdi um pouco. O que me assusta com relação às novas tecnologias é que, como nós vimos pelos dados, está em curso uma privatização desenfreada da educação à distância. O desafio, então, é usar as novas tecnologias não para promover o comércio educacional, porque aí nós vamos elitizar de novo, mas para incluir pessoas de áreas remotas do país, para criar oportunidades para aqueles e aquelas que perderam a idade correta do fluxo, para promover a educação continuada ao longo da vida, para, enfim, reorganizar os currículos, permitindo trajetórias acadêmicas mais diversificadas e flexíveis. E eu quero dizer que essas políticas de expansão e inclusão, tão fortemente presentes no PNE, elas correm sério risco, mas eu vou insistir em dizer, ela é uma política de Estado, não de governo. É um plano de 10 anos, e ela não pode ficar ao capricho de governos de plantão. Por isso que levou 4 anos para ser aprovada, etc. Tal. Então, é um patrimônio pelo qual nós temos que lutar, do PNE. E eu vou, então, para a conclusão. Para que estes desafios e outros que não mencionei possam ser adequadamente enfrentados, nós temos que saber trabalhar com o bullying político que hoje hostiliza professores, afronta a autonomia das universidades, que é intolerante às diferenças, que promove o autoritarismo, que desrespeita e ironiza políticas de inclusão. E, por incrível que pareça, que não defende a educação, que vê a universidade não como espaço de estudos, identificação de talentos, mas como isso, que já disse o reitor, e eu repito, como uma espécie de locus privilegiado
de um bando de professores perdulários e de balbúrdia juvenil. E essa, infelizmente, tem sido a tônica de discursos de pessoas responsáveis pela educação do Brasil nos últimos meses. Eu espero, sinceramente, que esse tipo de discurso seja insuficiente para neutralizar as conquistas que passaram a representar as diretrizes e as metas do Plano Nacional de Educação. Que esse tipo de discurso seja incapaz de adiar o sonho pela construção de uma sociedade avançada nas artes, nas ciências, nas tecnologias, uma sociedade inclusiva, democrática, emancipadora e sustentável. Esta é a imagem de futuro. E, nesse sentido, eu gostaria de terminar lembrando o que dizia o poeta Langston Hughes nos anos de 1950, quando ganhava força nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, pelo fim do apartheid e pela inclusão dos negros na sociedade americana. Naquela época, o Hughes escrevia, tem um poema aí? Harlem, esse é o nome do poema. O Hughes pergunta: o que acontece ao sonho adiado? Será que seca como uma passa de uva ao sol? Será que infecciona e escorre como uma ferida purulenta? Será que cheira mal? Ou será que cria crosta como um doce meloso e açucarado? O que acontece ao sonho adiado? Talvez só se instale como um fardo pesado, um fardo que carregar ninguém pode. Ou será que um dia explode? Obrigado. Então, em combinação aqui com o professor Dilvo, nós temos fazer uma rodada de perguntas, se vocês quiserem fazer intervenções. E já estamos com 12:10 e nós vamos precisar começar às 14 horas da segunda parte, bem pontualmente, que a gente tem que entregar o teatro às 17h30. E alguns dos nossos convidados também precisam sair com um horário mais apertado. Então, vamos tentar ser o mais rigoroso possível no início da tarde, tá? Mas temos ainda espaço para alguma intervenção de vocês. Já estão com fome? Bom, enquanto vocês vão pensando, deixa eu aproveitar para fazer então uma rápida intervenção, a propósito, inclusive, do que falou aqui o professor Dilvo. Nós recebemos uma solicitação do professor João Braida, que foi nosso colega como pró-reitor. Nesse momento foi encerrado o mandato da reitoria da qual ele participava, na Universidade Federal da Fronteira Sul, qual ele foi pró-reitor. E ele pediu que nos manifestássemos a respeito da escolha recente de reitor naquela universidade. Eu fiz um texto, uma sugestão de um texto, mas antes de circular entre vocês, né, para que a gente possa decidir como vamos nos pronunciar, queria saber também que vocês me ajudassem a pensar ao longo do almoço, da tarde, a gente pode ir conversando, se vamos mesmo nos manifestar. Eu acho que como instituições não é o caso, né? Não estou fazendo essa proposta e também não gostaria de entusiasmá-los nessa direção, que nós assinássemos como instituições, né? Cada um de nós aqui, porque teríamos que consultar as nossas reitorias para isso, mas que nos pronunciássemos como participantes deste fórum, tá? Desta reunião aqui em Curitiba. Então, ninguém vai estar identificado nominalmente, apenas assinaríamos como participantes da reunião do Forgrade Sul, em Curitiba, 11 e 12 de setembro.
Ok? Pois não, Edmar. Edmar, você é da casa, quase. Tem um microfone aqui. Faz favor, pega aqui para mim. Edmar. Tem que ficar um pouco mais aqui. Na verdade, eu não tenho uma pergunta ao professor Dilvo, eu queria apenas manifestar o meu contentamento com uma apresentação tão abrangente. Eu, assim como muitos de nós aqui, tenho certeza, já ouvimos falar do professor Dilvo por bastante tempo, não é? Eu lembro da minha época de avaliador de cursos e dos cursos que fazíamos presencialmente no INEP, e o senhor fazia várias apresentações ao longo daquele tempo, e eu estava muito curioso para saber qual seria o posicionamento de um personagem tão importante ao longo de toda essa história. Eu comentei na minha fala no início, e me parece que fui contemplado. Eu tenho a certeza de que, apesar dos ataques que esses programas e a lei do PNE sofrem diariamente, a tarefa de desconstrução é muito mais difícil, não é? É muito difícil e muito mais difícil pelo enfrentamento que, com certeza, essas iniciativas vão ter em todas as instituições, mesmo naquelas que, e a gente já conta 6 instituições, que têm tido uma substituição de reitores que não obedece à manifestação correta das comunidades que tiveram reitores indicados como seus próximos reitores. Então, eu queria parabenizar e dizer que seria uma contribuição importante a esse fórum a disponibilização dessa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Universidade Federal de Pelotas, professor Eduardo, assessor da pró-reitora, professora Maria de Fátima Costa. Professor, eu assisti o ano passado uma palestra virtualmente do professor Vladimir Safatli, né, em onde ele previa anteriormente até as eleições o fato de que haveria um intencionamento esquisito, vamos dizer assim, porque nós, professores, sobretudo, né, e grande parte da sociedade civil, trabalharíamos numa perspectiva iluminista, né, e que se avizinhava, né, a seu ver, ao ver do Vladimir Safatli, um tempo em que os argumentos iluministas seriam fracos diante da força que se colocaria por todos aqueles que o senhor elencou várias vezes ali, as suas características, né, no modo de conceber, particularmente o que nos interessa hoje, as instituições tão caras para nós, que nós chamamos de universidades. Então, quando o senhor faz essa apresentação hoje para nós, brilhante, ao meu modo de ver, né, que qualquer pessoa que trabalha no universo da racionalidade reconheceria como fortes argumentos, embora pudessem ser contestáveis, em sentidos racionais, em que medida nós temos força de verdade enquanto instituições, e eu não falo aí só das instituições universidades, mas inclusive da justiça em seus mais diferentes níveis, em nos ocuparmos racionalmente daquilo que se expressa para nós por meio de força. E uma segunda questão que me chama bastante atenção, né, é que o fundo de toda essa nossa discussão das universidades, da sociedade, de um modo geral, é em que ponto nós podemos tratar das divergências entre aquilo que se chama esquerda e direita num debate democrático, né? Nós já temos manifestações públicas de pessoas vinculadas ao atual governo e até parentes consanguíneos, de que a democracia não é levada a sério. Bom, particularmente para nós, esse não ser levada a sério faz com que,
nessas 6 universidades que o professor Edmar se manifestou, as pessoas escolhidas arbitrariamente não tenham vergonha e tenham aceitado a função subordinada ao qual foram colocadas lá. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Paulo Medeiros, sou da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Paraná. No Instituto nós temos a graduação acumulada na função da Diretoria de Ensino Superior, porque temos as outras modalidades, né? Então eu faço a direção de ensino superior, daí a motivação de estar aqui. Uma complementação da sua reflexão sobre o Plano Nacional de Educação, professor, que me chama a atenção e que acho que eu queria ouvi-lo, em relação ao que aconteceu posteriori em relação ao nosso Conselho Nacional de Educação, a nossa Conferência Nacional de Educação, né, que nós tivemos que realizar, via de regra, uma conferência dos segmentos que estavam naquele momento, naquele movimento todo, tivemos que criar a Conferência Nacional de Educação Popular para poder, pelo menos, criar um mínimo de espaço para poder dialogar. Então ficou aquela a CONAI e a CONAP, isso criou uma certa situação. Então eu queria ouvi-lo, porque eu acho que está diretamente ligado ao plano, às instâncias colegiadas que se reúnem ou que democraticamente, republicanamente se reuniram ao longo dessas décadas e desses diferentes planos, porque elas também são diretamente atacadas. Então eu queria ouvi-lo na sua reflexão, né? Uma vez que o senhor falou bastante do plano, seria interessante para nós compreender a sua perspectiva sobre as nossas conferências e o futuro que elas poderão vir a ter. Então, sobre o texto, eu vou disponibilizar o texto, as transparências eu teria que... Posso disponibilizar essas transparências, mas só que não pode ser esse arquivo aqui, porque depois da última ali eu tenho mais umas 300 que não vão fazer sentido. Eu selecionei estas para fazer uma articulação com a fala, mas eu vou deixar meu texto. Agora, se o fórum pensar em publicar o texto, tem que me avisar. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu recebi uma... Está muito mal isso aqui. Um dia eu recebi um telefonema do Mauro Rabelo, que foi pró-reitor da UNB, e disse assim: Dilma, estou aqui, essa é a 5ª vez que estão citando o teu texto. Aí me mandou uma fotografia do texto. Eu disse, mas sim, eu reconheço, o texto é meu, mas eu não publiquei esse texto. E aí vem um sujeito que está escrevendo tese, dissertação, diz, olha, tem uma referência ao teu texto, mas eu não acho. Diz, eu não publiquei. Só que foi publicado pelo fórum e eu não fui avisado. Era o texto, e foi inclusive, depois eu me lembrei, que é um texto que eu apresentei lá em Maringá, no fórum, sobre evasão e mobilidade, quando eu fiz a distinção entre o que é evasão e o que é mobilidade, que hoje tem mais importância do que naquela época. Hoje nós sabemos o que é evasão e mobilidade, por exemplo, porque o censo hoje coleta os dados desde 2009, mas com efeito prático em 2011, que é o tempo de adaptação das universidades, é por CPF. Então nós sabemos se o sujeito se evadiu do sistema de educação superior, se ele se evadiu de uma federal para uma estadual, né, de um curso para o outro dentro da mesma instituição, do setor público para o privado, etc, etc. Então hoje nós sabemos o que é mobilidade. Isso muda muito, porque tem a ver com a história de que a gente, se tem muita evasão, a gente se considera um fracasso, né? Mas tem uma boa parte que é uma opção dos indivíduos em busca de sua própria felicidade, que não tem nada a ver, né, com... Então, eu só estou dizendo isso, se publicarem, me avisem, tá bem? Eu deixo meu texto para vocês. Eu deixo meu texto. A questão
que o Eduardo levanta, sabe que eu acabei de voltar lá de Rivera, que fica uma cidade do Uruguai, que faz divisa com Santana do Livramento, e andei 7 horas de ônibus de Porto Alegre até lá, e quase cheguei à conclusão de que o mundo é plano, viu? Você conhece aquilo lá? Eu estava, qualquer minuto, digo, vai chegar o fim, ó, vou cair. E aquele negócio é plano, a terra é plana, gente. Então, mas os terraplanistas estão aí. Agora, eu não sei, que essa tensão que nós estamos vivendo hoje, eu falei ali no início para vocês do choque de futuro, do Toffler, e quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que o Toffler sacou o que estava acontecendo no mundo. Que depois ele escreveu A Terceira Onda e outras obras. Mas o choque de futuro, eu acho que deixou... Porque o que ele chama de choque de futuro? Choque de futuro é uma doença. É uma doença. Doença em que sentido? É doença do indivíduo que não consegue acompanhar as mudanças que a humanidade vai passando. As mudanças são tão rápidas, tão velozes. Quer dizer, você sai do disquete para o pendrive, para a nuvem, para o iPad, para o telefone, todo dia. Quer dizer, quantas tecnologias nós já desprezamos ao longo de 30, 40 anos. É impressionante. E eles dizem, as pessoas não conseguem se adaptar e ficam doentes, porque desestabiliza. Agora se coloque na posição de um professor de ensino básico, educado antes da era da computação, dando aula, e aí encontra e recebe um guri, que está aí, e mexe, com os computadores melhor do que qualquer um de nós, busca o que ele quiser na rede, onde ele quiser. Desestabiliza. Não é só esse professor está desestabilizado. E eu acho que, em grande parte, o que está acontecendo com a sociedade brasileira, e não só com a sociedade brasileira, em outras sociedades também, é que essas mudanças têm sido tão rápidas que elas começaram a desestabilizar as pessoas, porque também afeta os valores tradicionais. De repente o mundo não é mais certinho, não é mais preto e branco, não é mais Adão e Eva, tem o Ivo no meio. Não. Eu me lembro ainda de um pastor lá nos Estados Unidos, God made Adam and Eve, ele berrava, Not Adam and Steve. Deus fez Adão e Eva, não Adão e Estevão. O que eu estou dizendo, afeta os valores morais. Aí você volta lá para a Bíblia, para a busca das questões seguras, da disciplina militarizada. Você quer que o mundo está uma bagunça, eu não consigo lidar com ele. Isso a gente vê muito claramente naquelas pessoas que dizem assim, meu Deus, só quero um telefone, me dá um telefone. Eu não quero esse negócio aí que vocês têm. Tu não consegue dizer para ele, só não existe mais esse telefone. Até existe, mas é peça de museu. O telefone hoje é timer, ele é cronômetro, ele é relógio, ele é filmadora, ele é câmera. Falando nisso, quero uma fotografia. Ele é câmera, ele até é telefone, ele até é espelho, para descobrir se tem feijão no dente. Você vira ali, vira o espelho, ele é tudo. E tem gente que se resiste. Eu tenho colega de universidade, que um era inclusive reitor, até pouco tempo, ele tinha aqueles telefones, que já eram super tecnologia, já era celular, só que queria mandar um WhatsApp para ele, não conseguia, só quero telefone. Bom, estou dando um exemplo, mas então, quando eu digo que qual é a diferença entre o choque de futuro e o choque de cultura? Bom, amanhã eu vou para a China,
Por exemplo, vou para a China e eu tenho que comer todas aquelas comidas que eles têm lá, aquelas coisas diferentes que a gente não está acostumado, mas se não for tal do feijão com arroz e o bife, etc. As nossas coisas, é tudo diferente que os caras comem, tudo. Mas isso você resolve. Eu estou dando exemplo de comida, mas podia dar de outras coisas. Quando você volta para a sua cultura, está resolvido. A diferença do choque de cultura é que não tem volta. Não tem volta. E as pessoas não conseguem lidar com isso. E, de repente, é mais fácil entender a Terra como sendo plana, sendo redonda. Sabe, é mais fácil. Embora o ministro tenha negado, né, que ela é redonda, o ministro astronauta, que ela é plana. Ele negou. Bom, ainda bem, né? Bom, mas, então, olha, eu acho que a tensão, ela passa muito por isso. Nós passamos por mudanças profundas nos últimos anos. E ela não é uma mudança só de tecnologias, ela é uma mudança de valores. Ou vocês acham que a inclusão não desestabiliza, né, quem sempre via aquilo como, não, quer dizer, o seu status como sendo um status superior, né? E de repente você começa a dar oportunidade para o povo vir para uma universidade federal, o povo poder pegar avião, né? O povo poder participar das coisas, desestabiliza. Então a reação, ela passa por esses caminhos e nós vamos ter que enfrentar, não tem jeito. A tristeza disso, Eduardo, é que você fala em convergências de reitores não escolhidos, é que só vai poder ser por dois caminhos, eu acho. Uma é resistência. Eu acho que essa tem que ter resistência. Não dá para deixar passar em branco, simplesmente. Deixar as coisas acontecerem quando a gente acha que elas estão erradas. Aí tem que resistir. Não está errado desrespeitar a vontade da comunidade acadêmica, está errado. Pode até ser legal. Não, pode até ser legal. Mas está errado no ponto de vista da legitimidade, da autonomia institucional, que é um princípio, que é uma lei maior, que é a lei da Constituição, que se sobrepõe a todas as outras leis do país. É maior. Então, a autonomia é isso. E, de repente, você não tem essa autonomia. Então, por um lado, a resistência é necessária. Se ela não acontecer, vamos ser atropelados, não tenho dúvida. A outra seria que, dentro do governo atual, por exemplo, os terraplanistas não tenham, passem a não ter mais o poder de fogo que têm, que se consiga colocar gente que agregue. Você não pode pôr um ministro da educação que não gosta de educação, e estou falando dos dois, que não consegue abrir a boca sem ofender algum grupo social, algum grupo da comunidade. Tem que agregar, a liderança tem que agregar. Quando chamaram o Mozart para ser reitor, eu vibrei. Eu conheço o Mozart, e nós não somos iguais, nem de longe. O Mozart sempre esteve associado, eu não tenho partido político, nem ele, é interessante, mas nem ele tem, nem eu. Mas o Mozart sempre transitou muito mais próximo das lideranças do PFL, lá de Pernambuco, dessa turma. Eu sempre estive mais à esquerda, mas nunca me filiei a partido, até pela minha história, né? Eu venho de um campo visivelmente mais à esquerda, mas não sou filiado a partido, e até me considero um socialista educado na matriz do capitalismo. Claro, gosto do sentimento de justiça e gosto também da eficiência, né, que se busca tanto no capitalismo. Acho que tem um ponto aí que as coisas se encontram e dá para trabalhar. Agora, quando a gente trabalha com pessoas que pensam diferente, por exemplo, na época do Murilo Ringel, que eu estava falando aqui, quando ele veio aqui para o fórum, quer dizer, o Murilo Ringel também era um exemplo do agregador. Quem era que estava com ele
na diretoria de políticas? A Maria José Feres. Quem era Maria José Feres? Ex-presidente do Andes, uma sindicalista, não? Mas quem estava como secretário de Educação? Rodolfo Pinto da Luz, que de esquerda não tem nada, absolutamente nada, mas com quem dá para trabalhar, dá para sentar, pensar e discutir. Diz, aqui a gente discorda, ali, não, isso aqui, será que a gente não pode encontrar um outro caminho? Então, quando o nome do Mozart foi indicado dentro daquela coisa toda, eu disse, opa, tem uma luz aí, tem uma luz. E aí, em seguida, os grupos evangélicos, na verdade, que não gostaram da nomeação dele, ele acabou sendo preterido. Mas só se surgir um poder agregador, senão a outra alternativa é só a resistência, eu acho. Paulo, eu falei disso um pouquinho, mas só sem citar, né? Eu fiz parte do Fórum Nacional de Educação durante 2 anos, e é lamentável, né, que o Fórum tenha sido praticamente, por assim dizer, extinto. Ele existe, mas trocaram todas as representações, não tem mais nada do Fórum que tinha, tanto que o pessoal criou um fórum paralelo, vamos chamar assim, quer dizer, um Fórum Popular. E aí a Conferência Nacional virou uma conferência de brinquedo, né? Porque perde totalmente a legitimidade que ela tinha. E é lamentável. E desde então, porque isso ainda foi na era Temer, né? Desde então piorou. Eu acho que nós avançamos muito mais no esvaziamento das comissões do que nós tínhamos até então. Não sei qual é a saída para tudo isso, eu não sei, mas a verdade é que eu ainda me apoio um pouco, e me dá um pouco de esperança, na própria dimensão que estou falando especialmente do setor público, né? Que o setor público adquiriu nesses últimos anos. Ele adquiriu uma dimensão que não é pequena. Você pensa em 20 novas universidades, sim, mas põe mais 170 campi. Põe 644 institutos federais. Põe. Soma tudo isso. Isso é uma força enorme. É uma força política. Quando eu criei os campi da Fronteira Sul, eu estabeleci que nenhum campus podia ter menos de 6 cursos. Os movimentos sociais que apoiavam a abertura da Universidade Federal da Fronteira Sul ficaram felicíssimos, que queriam me beijar, porque na cabeça deles eram 2 cursos. Eu disse, mas de jeito nenhum vou fazer 2. Agora eu vou dizer para vocês por que eu não fiz 2. Que eu me inspirei no erro de um amigo meu chamado Lívio Dutra, que foi meu colega de aula na graduação. Sempre nos demos muito bem, nos damos bem. O Lívio Dutra criou a UERGS. É uma bela iniciativa. Quer dizer, não dá para deixar só estadual com os paulistas e paranaenses, né? O Rio Grande do Sul também tem que ter, né? Aí ele criou a UERGS. Se vocês perguntarem onde é que está a UERGS, ninguém sabe. Ela está espalhada, né, por 20 cidades, só que tem um curso. O corpo docente não é um corpo docente permanente. As pessoas vão lá, dão aquele curso e vão embora. Eu disse, olha, isso não dá. Vamos criar pelo menos 6 cursos que nós vamos precisar de técnico administrativo, vamos precisar de um número de alunos significativos, professores, né, em grupos significativos. Nós criamos um mínimo de massa crítica capaz de começar a fazer exigências, né, e de dar ideias e de dar apoio para que a instituição se sustente e que tenha um futuro garantido. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Devo dizer que até o Haddad ficou surpreso, porque eu apresentei o plano para o Haddad, mas acho que o Haddad não tinha percebido muito bem.
Aí quando eu falei para eles, não, são, na primeira seleção, 2.170 alunos. Ele disse, Dilvo, mas isso não era para 4 anos? Eu disse, não, o plano que eu te apresentei era para 10.000 alunos em 4 anos. Então, para ter 10.000 alunos aqui, eu não estou incluindo os mestrados e os doutorados ainda, mas nós vamos ter 10.000 alunos. Até ele ficou surpreso. Mas é importante ter essa massa crítica. Então, nós temos todos esses campi, porque não é só estudante, professor e aluno, são os pais, é a comunidade. Olha, eu, na ponta do lápis, Chapecó, eu colocava no primeiro ano 70 mil reais por dia na economia de Chapecó com a universidade. Eu fiz o cálculo. Aí o dono do restaurante chegava e dizia assim, professor, o senhor tem que avisar quando tem concurso. Eu digo, mas por quê? Só porque eu não dou conta de fazer comida para tanta gente. Claro, imagina, você tem 2.000 candidatos, né, para fazer, os hotéis, né, se ocupam, os bares ficam ocupados, e o cara que faz comida aquilo tem que trabalhar muito. O que eu quero dizer então, a força é grande, que ela extrapola os professores e os alunos, e a gente tem que buscar esses apoios para mostrar que tem implicações maiores se decretar o fim dessas instituições. Não acredito no fim delas, não acredito. Então, muito obrigado, professor Dilvo, mais uma vez, e aguardamos todos, então, para a sequência às 14 horas. Tá? Obrigado.